Você já deve ter ouvido aquela frase assim: ninguém nunca voltou do lado de lá para contar, né? Então, voltaram, várias pessoas voltaram da morte para nos contar como que é do lado de lá. Mas como saber que se essas informações são verdadeiras ou não? Allan Kardec percebeu que os espíritos são as almas das pessoas que viveram na Terra. Então, da mesma forma que na Terra nós temos pessoas inteligentes ou menos inteligentes, mais ou menos bondosas, da mesma forma no plano espiritual. Então, as comunicações estão condicionadas à condição evolutiva do espírito que está falando a informação. Então, para a gente saber se aquela informação pode ser considerada uma verdade, pode ser considerada uma lei do plano espiritual, a gente precisa aplicar alguns critérios. O primeiro deles, segundo Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é a razão, a lógica, o bom senso. E um outro critério, que é assim quase que infalível, que Allan Kardec utilizou para codificar, para organizar as informações espirituais que ele obteve, foi a universalidade do ensino dos espíritos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a verdade é verdade em qualquer lugar. Allan Kardec chegou a corresponder-se com cerca de 1000 centros de comunicação com os espíritos ao redor do mundo inteiro. Então ele recebia informações de vários médiuns, de vários espíritos sobre um determinado tema, por exemplo. E se ele percebia concordância da opinião dos espíritos desses 1000 centros sobre esse tema, ele poderia começar a considerar como uma verdade aquilo. Fora isso, tudo está no campo da opinião individual e deve ser visto como tal. Isso não quer dizer que as comunicações dadas por espíritos, vamos dizer assim, inferiores, sejam inúteis. Não. Elas revelam a condição daqueles espíritos, elas revelam o porquê daquela condição, elas revelam a visão deles sobre o plano espiritual, o que não deixa de ser uma certa realidade. Agora, uma coisa interessante sobre os espíritos. Allan Kardec diz que os espíritos que não se importam com a verdade, que são levianos em relação a ela, eles respondem a qualquer pergunta que você fizer. Então, muito cuidado. Se a gente lança uma pergunta para o ar e vem milhões de respostas a respeito dela, vamos submeter a esses critérios. Certo? Esse foi o nosso comentário de hoje. Espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais como funciona o mundo espiritual, como funcionam essas relações do plano espiritual com o plano físico. E eu te espero no próximo vídeo. Um abração!